Você acredita em Deus? Acha que essa guerra deveria acabar? O Papa acabou de pedir paz imediata. Eu acredito que ele está certo. As campanas da Basílica de São Pedro ecoaram de forma incomum naquela manhã. Era como se o Vaticano quisesse dizer ao mundo: prestem atenção. Horas depois, o mundo inteiro estava diante das telas. Jornais, redes sociais, câmeras ao vivo. O Papa Leão XIV surgia, não apenas como líder da Igreja Católica, mas como uma voz de consciência global. Vestia-se de branco. O rosto sério, cansado, mas determinado. E suas palavras, ditas com firmeza e serenidade, deixariam uma marca histórica. Diante do sangue derramado, das crianças sem abrigo, das mães sem consolo e da cidade sem paz. Ofereço o território do Vaticano como solo neutro para negociações de cessar-fogo entre todas as partes. O mundo parou. Nunca antes um Papa havia se colocado assim, como mediador direto em um dos conflitos mais complexos e prolongados da história contemporânea. E mais do que o gesto diplomático, o que impressionou foi o apelo. Não peço acordos políticos. Peço silêncio às armas. Peço coragem para sentar e escutar o outro. E, se preciso for, o Vaticano abrirá suas portas, seus salões e seu coração, para que a paz comece com um gesto. Se você está assistindo a este vídeo, pause por um segundo e pense. Quando foi a última vez que você viu um líder religioso intervir diretamente na geopolítica mundial com tamanha clareza? E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, porque aqui você acompanha, com respeito e profundidade, tudo o que acontece em torno da figura do Papa Leão XIV e da Igreja em tempos tão decisivos. Agora, vamos entender o que levou a esse momento extraordinário. Desde o agravamento do conflito entre Israel e Gaza no final de 2024, com bombardeios, bloqueios, deslocamentos em massa e mortes de civis, o Papa já havia feito diversos apelos públicos por cessar-fogo. Mas algo mudou nos últimos dias. Fontes próximas à Secretaria de Estado do Vaticano revelaram que, diante da recusa das potências regionais em iniciar qualquer tipo de trégua, o Papa teria dito em reunião fechada: se eles não se falam lá, vamos oferecer a escuta aqui. E o que parecia apenas um gesto simbólico se transformou em proposta formal, transmitida às delegações diplomáticas do Oriente Médio. De forma discreta, mas objetiva, o Vaticano começou a articular uma possível mesa de diálogo interreligioso, reunindo representantes de comunidades judaicas, islâmicas e cristãs afetadas pelo conflito, como um passo inicial, ainda que informal. Mas a surpresa maior foi o posicionamento público. Porque isso não é comum. A Santa Sé, historicamente, atua de forma silenciosa nos bastidores da diplomacia internacional. Mas agora, Leão XIV quer romper o silêncio. Nos corredores de Roma, muitos se perguntam: por que agora? A resposta pode estar numa homilia recente do Papa, dita numa missa matinal quase sem imprensa. A guerra ensurdece a alma. E quando o barulho das bombas cala até as orações, alguém precisa levantar-se e gritar: pela paz. Esse grito foi ouvido. E reverberou. Líderes de diferentes confissões religiosas expressaram apoio. Alguns em silêncio respeitoso. Outros em notas oficiais. Outros, ainda, em visitas inesperadas ao Vaticano. Relatos indicam que um representante sênior da Liga Árabe foi recebido discretamente em Roma. E que um rabino influente de Tel Aviv teria enviado uma carta ao Papa, agradecendo pelo gesto. Nada confirmado, claro. Mas os sinais estão no ar. Se você chegou até aqui, quero te fazer um pedido. Deixe seu like agora. É gratuito, mas nos ajuda a levar esse conteúdo sério e respeitoso a mais pessoas. E se você acredita que a fé pode ter voz no mundo real, escreva nos comentários. A paz começa com coragem. Queremos saber quem está conosco nesta missão de informar com verdade. Voltando ao pronunciamento do Papa, outro trecho chamou atenção especial. Peço que os líderes deixem suas armas, mas também seus orgulhos. Porque a paz não se assina com tinta, mas com renúncia. Frase dura, desafiadora e, segundo analistas, diretamente dirigida tanto aos chefes de Estado quanto aos líderes armados não estatais. O Vaticano sabe onde pisa, mas também sabe o peso da sua palavra. É por isso que o gesto de abrir o território soberano do Vaticano como palco de negociação é mais do que simbólico. É um risco político real. Significa se colocar no meio. Significa estar pronto para ser criticado por todos os lados. Mas também significa liderar com fé. O Vaticano é pequeno. Menos de meio quilômetro quadrado. Mas, nas últimas semanas, se tornou um dos lugares mais estratégicos do planeta.
Diplomatas chegam discretamente. Jornalistas tentam captar sinais. Círculos de oração se formam espontaneamente na Praça de São Pedro. Tudo por causa de um gesto. Um só gesto, mas feito por alguém que carrega um dos símbolos morais mais antigos da humanidade. Papa Leão XIV não lançou uma campanha política. Fez um convite à consciência. E agora, os bastidores do Vaticano estão em movimento. A Secretaria de Estado da Santa Sé, chefiada pelo cardeal Giuseppe Rinaldi, montou um pequeno grupo de trabalho para lidar exclusivamente com o que vem sendo chamado internamente de Operação Elo, nome inspirado no objetivo de reconectar lados opostos através da neutralidade e da escuta. Fontes próximas ao Papa dizem que ele mesmo acompanha todos os detalhes, lendo memorandos, sugerindo nomes e até escrevendo à mão bilhetes pessoais enviados a líderes religiosos de todo o mundo. Um deles teria sido encaminhado a um grupo de rabinos progressistas de Jerusalém, agradecendo pela coragem de continuar promovendo o diálogo interreligioso mesmo em tempos de guerra. Outro teria sido destinado a um conselho islâmico no Líbano, reforçando a importância da tradição de paz dentro do Islã e o respeito mútuo entre as fés abraâmicas. São gestos pequenos, mas cada um com potencial simbólico gigantesco. Se você está gostando do vídeo até aqui, considere se inscrever no canal. A gente não publica vídeos genéricos. Aqui, cada roteiro é estudado, cada palavra é pensada, e cada tema é tratado com profundidade. Você não está só vendo uma notícia. Você está acompanhando o registro histórico de uma tentativa real de paz. Muitos se perguntam: por que o Vaticano está se movendo agora, e dessa forma? A resposta está no tipo de poder que o Papa possui. Não é um poder de exércitos. Não é econômico. Não é político no sentido clássico. É o poder da autoridade moral. O Papa não tem tanques, mas tem ouvidos que o escutam até onde tanques não chegam. E em um mundo esgotado por sangue, polarização e medo, uma voz neutra com autoridade espiritual tem mais força do que muitos imaginam. A proposta de transformar o Vaticano em território neutro para uma rodada inicial de conversas entre representantes israelenses e palestinos ainda não tem formato oficial. Mas o gesto já mobilizou reações. União Europeia na Europa, governos como o da França e da Alemanha elogiaram a iniciativa. Oficialmente, destacaram o valor simbólico do gesto papal e, nos bastidores, estariam dispostos a apoiar logisticamente um eventual encontro multilateral no Vaticano. Brasileiro no Brasil, o Itamaraty publicou uma nota expressando respeito profundo à iniciativa do Papa Leão XIV e se colocou à disposição para colaborar com qualquer processo que vise a paz duradoura na região. Estados Unidos. Já nos Estados Unidos, a reação foi mais cautelosa. Fontes da Casa Branca disseram que acompanham com atenção e admiração o esforço humanitário do Vaticano, mas evitam se comprometer oficialmente com a proposta. Israelense do lado israelense, a resistência visível entre setores políticos mais conservadores, que consideram o Vaticano um ator distante da realidade geopolítica local. Mas grupos civis e vozes do judaísmo reformista vêm se manifestando positivamente. Territórios palestinos e entre palestinos, especialmente organizações humanitárias da Cisjordânia, o gesto foi recebido como sinal de esperança, embora líderes políticos prefiram manter silêncio por hora. Mas o gesto mais comentado até agora foi o silêncio inesperado do Papa nos últimos dias. Desde o pronunciamento oficial, Leão XIV tem evitado novas declarações públicas. Segundo fontes internas, ele teria dito: "O mundo precisa ouvir o eco das minhas palavras." E o eco só se ouve quando o barulho cessa. Um silêncio estrategicamente pensado. E você, o que pensa disso tudo? Escreva nos comentários. O silêncio do Papa é mais poderoso do que discursos? Queremos ouvir sua visão. E claro, se ainda não deixou seu like, agora é a hora. Ele ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas e a manter esse trabalho de qualidade e profundidade. Nos corredores da diplomacia, uma frase circula: talvez o Vaticano não consiga a paz, mas está criando lugar onde ela ainda é possível. E isso, por si só, já é revolucionário. O Vaticano está no centro das atenções como nunca antes. Não apenas por sua história milenar, mas por sua decisão audaciosa de abrir suas portas e seu território para que as vozes da paz possam finalmente ser ouvidas. Papa Leão XIV, com sua presença serena e palavras firmes, tornou-se a personificação de uma esperança que muitos já haviam perdido. Não se trata apenas de um gesto diplomático, é um chamado à humanidade para reconhecer a urgência do momento e a necessidade de agir antes que mais vidas sejam ceifadas. Mas essa coragem não vem sem desafios. Internamente, nem todos no Vaticano veem essa postura com entusiasmo. Há quem tema que o papel da Igreja se misture demais com a política,
colocando em risco sua autoridade espiritual. Discussões intensas acontecem em salas discretas, onde cardeais e conselheiros ponderam os riscos de se envolver tão diretamente em um conflito de proporções globais. A segurança do próprio Papa e do Estado do Vaticano já foi reforçada, e há alerta máximo para possíveis repercussões negativas. Por outro lado, muitos clérigos apoiam firmemente a iniciativa, vendo nela a verdadeira missão da Igreja, ser um farol de paz em tempos sombrios. Para esses, a fé sem ação não é suficiente, é preciso coragem para transformar palavras em gestos concretos. Além disso, a resposta popular tem sido avassaladora. Nas redes sociais, fiéis e pessoas de todas as partes do mundo compartilham mensagens de apoio ao Papa e à sua proposta. Muitos veem nele uma figura que transcende barreiras religiosas e políticas, um símbolo de união em meio à divisão. Enquanto isso, especialistas em relações internacionais acompanham com atenção o desenvolvimento dessa proposta. Para alguns, é uma estratégia ousada, talvez arriscada, mas necessária para reverter anos de impasse e sofrimento. Para outros, pode ser o primeiro passo real rumo a um diálogo sincero entre as partes envolvidas. Se você valoriza essa abordagem corajosa e acredita no poder da fé para mover montanhas, não deixe de apoiar este vídeo com like e compartilhar com amigos que buscam esperança em tempos difíceis. Lembre-se também de se inscrever no canal para acompanhar cada atualização desse momento histórico, e deixe nos comentários sua opinião sobre o papel da Igreja neste cenário tão delicado. No meio desse cenário tenso, surge uma certeza: a paz não se constrói da noite para o dia, nem depende apenas de tratados assinados em salas fechadas. Ela nasce no coração das pessoas, na disposição para ouvir, perdoar e recomeçar. Papa Leão XIV sabe disso. E por isso, ele não desiste. Seu apelo não é só para líderes mundiais, mas para cada um de nós. Para que, mesmo diante da escuridão, sejamos faróis de esperança. O futuro é incerto, mas uma coisa é clara: quando a Igreja fala, o mundo escuta. O Vaticano, aquela pequena cidade-estado que há séculos simboliza a fé e a tradição, está agora no epicentro de um dos momentos mais delicados da história contemporânea. Papa Leão XIV, ao fazer seu apelo por cessar-fogo e oferecer o território sagrado do Vaticano como espaço neutro para negociações, não apenas desafiou expectativas, ele mudou as regras do jogo. Mas qual será o impacto real dessa postura tão firme e tão carregada de significado? Será que o mundo está preparado para ouvir uma voz que clama pela paz em meio ao barulho ensurdecedor da guerra? Desde que o Papa fez seu pronunciamento, o cenário global permanece tenso, mas o gesto reverberou além das fronteiras religiosas e políticas. Para muitos, foi um lembrete de que a fé pode ser uma força poderosa para a transformação, mesmo nos momentos mais sombrios. Mas essa coragem também atraiu críticas, não só de setores políticos resistentes, mas de dentro da própria Igreja. Alguns questionam se o Vaticano deve se envolver tão diretamente em conflitos internacionais, temendo que isso possa comprometer sua imparcialidade espiritual. Por outro lado, a resposta popular tem sido impressionante. Pessoas comuns, líderes comunitários e membros de outras religiões se manifestam em apoio à iniciativa papal. Nas redes sociais, hashtags como #PazComunitaroCiv e #Vaticano por Paz ganham força, mostrando que há um desejo genuíno por diálogo e reconciliação. Para entender a profundidade dessa intervenção, é importante lembrar que o Vaticano nunca esteve tão disposto a assumir um papel de protagonista na diplomacia mundial. O Papa Leão XIV sabe que a Igreja tem um peso moral que ultrapassa fronteiras, e ele quer usar essa influência para abrir portas que antes pareciam fechadas. Nos bastidores, o chamado é claro: é hora de agir, de ser a ponte entre povos divididos por séculos de conflitos, rancores e desconfianças. Mas o desafio não é pequeno. Organizar uma mesa de negociações em território vaticano, com líderes de Israel e Palestina, religiosos e políticos, é uma tarefa complexa e cheia de riscos. Ainda assim, a Santa Sé trabalha silenciosamente para reunir os principais atores, buscando garantias de segurança e compromissos mínimos para que o diálogo possa acontecer. É um momento que exige muita fé, fé na possibilidade da paz, fé no poder das palavras, fé no papel transformador da religião. E, para muitos, é também um momento de esperança renovada. Enquanto isso, o mundo observa. Alguns países já anunciaram apoio formal à iniciativa do Vaticano, enquanto outros preferem esperar para ver os desdobramentos. A comunidade internacional sabe que a paz na região é uma questão não apenas religiosa, mas geopolítica, humanitária e de segurança global. E o que podemos aprender com tudo isso? Que a voz da fé, quando aliada à coragem e à ação, pode ser um agente poderoso de mudança. Que o papel do Papa vai muito além do altar e das cerimônias solenes. Que a Igreja pode e deve ser protagonista em causas que tocam a vida de milhões,
mesmo quando isso significa entrar em territórios delicados. Se você acredita nessa mensagem, se sente tocado por essa história, deixe seu like para fortalecer essa ideia. E se ainda não é inscrito, aproveite para se juntar a esta comunidade que busca entender o mundo pela lente da fé, da razão e da esperança. Enquanto as negociações ainda são apenas uma possibilidade, e o futuro é incerto, uma coisa permanece clara. A paz não é um destino distante. Ela começa no diálogo. Começa na vontade de ouvir. Começa com o gesto de estender a mão. Papa Leão XIV fez essa escolha. Ele escolheu ser o mediador da esperança. Ele escolheu ser a voz daqueles que ainda sonham com um mundo sem guerras. Essa história está longe de acabar, mas você pode fazer parte dela. Deixe seu comentário abaixo. O que a intervenção do Papa significa para você? Você acredita que a fé pode transformar conflitos? Sua opinião é fundamental para continuarmos trazendo conteúdo que respeita a verdade e que inspira. Obrigado por assistir até aqui. Fique atento ao canal para as próximas atualizações. E lembre-se, a paz começa com cada um de nós.